Boa tarde, pessoal. Como muita gente teve dúvida com as sequências numéricas, vou gravar esse vídeo aqui para ajudar um pouquinho vocês, tá? As sequências numéricas, nós temos dois tipos de sequências: as sequências recursivas e as sequências não recursivas. O que são as sequências recursivas? São as sequências que dependem do termo anterior. Como assim? Nós vamos ver aqui que nós temos a sequência 2, 5, 8 e 11, ok? E ela continua porque nós temos aqui as reticências. Vamos observar que de 2 para 5, basta eu somar ao 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. Basta eu somar ao 5 mais 3. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. E assim por diante. Eu vou somando sempre 3 ao termo anterior. A esse mais 3 aqui que eu estou somando, eu vou chamar de razão, tá? Então, a razão desta sequência é mais 3, ou seja, eu somo sempre mais 3 ao termo anterior. Nessa outra sequência, 3, 8, 13, 18 e assim por diante, a razão é 5. Por quê? Se eu somar 5 ao termo anterior, eu tenho o próximo termo. 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 5, 18. E assim por diante. Se eu quiser encontrar os próximos termos, basta eu ir somando 5 aos termos anteriores. Então, a razão aqui é 5. É por isso que a gente chama essas sequências aqui de sequências recursivas, porque eu preciso do termo anterior para encontrar os próximos. Já as sequências não recursivas são as sequências que são independentes do termo anterior, certo? Se eu for olhar aqui essa sequência 1, 3, 5, 7, 9 e 11, a gente vai perceber que essa é a sequência dos números ímpares, certo? Só por aí eu não preciso do termo anterior para descobrir qual é o próximo termo. Eu sei quais são os números ímpares, certo? Então, é fácil descobrir qual é o próximo termo. Essa outra sequência aqui, 3, 6, 9, 12, 15, se a gente for observar bem, elas fazem parte da tabuada do 3, né? Então, todos esses são resultados da tabuada do 3. São números múltiplos de 3. Por conta disso, eu não preciso do termo anterior para descobrir o próximo termo. Eu já sei a tabuada do 3, então eu posso descobrir qual é o próximo termo, certo? Professora, mas aqui eu posso também somar? Pode. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. Mas só por aí eu já sei que essa daqui é uma sequência que é dos múltiplos de 3. Eu não precisaria do termo anterior, tá certo? Então, ela pode ser chamada de não recursiva também, ok? Agora, tem alguns exercícios que eu pedi para vocês, que pedia para vocês localizarem qual era a expressão algébrica para descobrir o próximo termo. E muita gente se embananou aqui nesse ponto, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho esse exemplo aqui de sequência: 3, 5, 7, 9 e 11. Qual é a razão dessa sequência? De 3 para 5, basta eu somar 2. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11 e assim por diante, tá? Então, essa razão mais 2 aqui, ela é muito importante para mim, tá? É a partir daqui que eu vou descobrir como que eu vou chegar lá no próximo termo, tá? Então, como a razão é 2, eu vou usar esse 2 para multiplicar por alguma coisa. Vamos lá. Então, eu vou multiplicar pela posição do número. O 3 é o meu primeiro termo, então ele é o A1. O 5 é o meu segundo termo, então ele é o A2. O 7 é o terceiro termo, então ele é o A3. O 9 é o quarto, então ele é o A4. E o 11 é o quinto termo, então ele é o
5. Perceba que cada termo tem a sua posição na sequência. Então, eu vou multiplicar esse 2 pela posição do termo, tá certo? Se eu quiser descobrir qual é o primeiro termo, eu vou multiplicar o 2 por esse 1 que tá aqui, ó, é o primeiro termo. 2 vezes 1 é 2. 2 é igual a 3? Não. Então, tá faltando alguma coisa. 2 vezes 1 é 2. 2 mais quanto vai ser igual a 3? 2 mais 1 é igual a 3, tá certo? Então, vamos lá. Se eu quiser descobrir o segundo termo, que é 5, como que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 2 por 2. Esse 2 que tá aqui, ó. A posição do número na sequência. 2 vezes 2 é 4. 4 ainda não é igual a 5. Então, eu preciso somar 1 no 4 para chegar no 5. E se eu quiser descobrir o terceiro termo? 2 vezes 3 é 6, mais 1 é 7. É o terceiro termo que eu tenho aqui. Okay? Então, eu já descobri que se eu multiplicar o 2 pelo n, lembrando que n é o número da posição, tá? Do termo. Se eu multiplicar o 2 por n e somar mais 1, eu chego no termo que eu estou procurando. Ou seja, a minha expressão algébrica vai ser o número que eu quero na posição que eu quero vai ser igual a 2 vezes n mais 1. Essa é a expressão algébrica que eu estava procurando, ok? Aqui nessa outra sequência que eu tenho 6, 9, 12, 15 e 18, eu percebo que se eu somar 3 aqui, ó, 6 mais 3 é 9. 9 mais 3 é 12. 12 mais 3 é 15 e assim por diante. Então, a minha razão aqui é 3, tá certo? Então, esse 3 eu vou multiplicar pela posição que eu quero descobrir. Então, vamos supor que eu quisesse descobrir a primeira posição. 3 vezes 1 é 3. E para chegar no 6, quanto que faltam? Faltam 3. Então, 3 vezes 1 é 3, mais 3, 6. E se eu quiser descobrir o número da segunda posição? 3 vezes 2 é 6, mais 3 é 9. E se eu quiser descobrir o número da terceira posição? 3 vezes 3 é 9, mais 3 é 12, tá ok? Então, ó, eu percebo que se eu multiplicar o 3 pelo número da posição que eu quero e somar 3, eu chego naquilo que eu estou buscando. Então, eu pus aqui 2 outros exemplos para a gente descobrir juntos. Se eu quiser descobrir a 10ª posição, então, eu vou multiplicar o 2 por 10, 2 vezes 10 é 20, mais 1, 21, ok? E aqui nessa outra sequência aqui, 3 vezes 3 é 9, se eu quiser descobrir o 15, né? No 15º termo. 3 vezes 3 é 9. Desculpa, não é 3. 3 vezes 15, né? Eu quero descobrir o 15º termo. 3 vezes 15 é 45. Mais 3 é 48, ok? Então, descobrimos aqui o 15º termo. A outra coisa que vocês tiveram bastante dúvida foi na questão do fluxograma. O que é o fluxograma? O fluxograma é um caminho que você pode seguir para descobrir qualquer coisa. Não precisa ser só uma sequência numérica, para fazer qualquer coisa. E ele tem 3 elementos básicos, tá? Tem a figura que pode ser o retângulo com o canto arredondado, ou em alguns casos você pode usar o círculo mesmo, uma figura mais ovalada que já representa o início ou o fim do fluxograma. Tem o retângulo do canto reto, o ângulo de 90 graus aqui nesse retângulo, tá? Ele representa uma ação qualquer que você vai tomar. E tem o triângulo, que é a figura que vai te dar o poder de decisão dentro de um fluxograma, se você vai fazer ou não alguma coisa. Então, aqui eu coloquei uma sequência recursiva
2, 5, 8 e 11, tá? Primeiro passo aqui seria determinar a sequência. Na verdade, aqui deveria ser o retângulo com o canto arredondado, porque é o meu início do fluxograma, tá? Então, esse aqui é o início do meu fluxograma. Qual é o próximo passo? Determinar a razão. Qual é a razão aqui? 2 mais 3 é 5, 5 mais 3 é 8, 8 mais 3 é 11. Então, determinar a razão, razão mais 3. Percebe que tem uma setinha indicando o próximo passo. Depois que eu determinei a razão, a setinha me manda para determinar a expressão algébrica. Então, aqui eu percebi que se eu quiser descobrir um termo qualquer, então eu coloquei o termo AN, tá? Eu vou pegar o termo anterior a ele, então o termo anterior eu vou dizer que ele é AN menos 1, ok? Então eu vou pegar o termo anterior e somar 3. Tá aqui a minha expressão algébrica. E agora, depois que eu determinei a próxima expressão, eu quero continuar? Eu vou fazer a minha sequência? Se sim, eu venho aqui na expressão algébrica e determino os próximos termos da sequência. Se eu não quiser continuar, eu venho na setinha do não. Eu encerro a sequência. Isso aqui é um exemplo de um fluxograma, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido.